Então, a gente vai começar isso identificando as questões que são as razões yang do nosso processo de envelhecimento. Eu selecionei 4 questões. 4 questões que, ao longo de uma vida, você vivendo o yang nessas questões, você acelera o processo do seu envelhecimento. E a gente vai identificar essa através da leitura do Tao. Já é a leitura do Tao identificar o demais dessas coisas. São coisas que são demais. Se você vive isso demais, você acelera. Viver a grande parte da sua vida nesses itens aí. Eu vou citar 4 itens. Então, como é que a gente começa isso? Vamos lá. Eu vou citar primeiro os 4, e depois vou falar um por um. O primeiro deles vai ser, vou falar sobre excesso de trabalho, excesso de pensamento, excesso de comida, comer demais, e o último excesso, sofrer demais. Então, vamos lá. O primeiro item, excesso de trabalho. Trabalhar demais envelhece. Trabalhar demais envelhece. Se gasta demais o corpo. Trabalhar demais no sentido amplo. Não é só sair de casa, pegar um transporte para o trabalho, ficar o dia todo no trabalho e voltar. Ou seja, isso aí já é destrutivo demais para a pessoa. Claro que, quando a gente fala de excesso, a gente amplia o movimento do corpo como um todo. Você pode até não sair de casa, mas se você está num movimento frenético, não para, e depois disso tudo, você tem seguidas noites ao longo da sua vida, dormindo pouco, dormindo menos do que deveria para repor esse desgaste físico, então você envelheceu. O excesso de trabalho é isso. É gastar demais o corpo, usar demais o corpo desgasta. E se você desgasta, você tira a sua energia. E se não repõe a sua energia, você envelhece. O processo de envelhecimento com relação ao excesso de trabalho é assim. Tanto que a gente pode até citar um exemplo, por exemplo, o exemplo dos atletas de esporte de alto nível, pessoas assim que têm uma condição física extremamente privilegiada, são capazes de grandes feitos, grandes desempenhos atléticos. Esses aí são os que mais envelhecem. O excesso de trabalho de um atleta, nem a questão do sono resolve. Se você... Claro que ajuda bastante, mas resolver 100%, não. Principalmente quando a gente define como referência o processo de envelhecimento. Então, um atleta de alto nível, quando ele se desgasta, ele tem uma carga tão violenta de treinamento para você gerar automatização em vários músculos e articulações que ele não aguenta. Tanto não aguenta que a prova principal são as lesões. Todos têm lesões em algum momento. E aí é a maior prova do excesso de trabalho articular. Se aconteceu excesso de trabalho articular que desgastou, aconteceu excesso de trabalho nos músculos, nos órgãos internos, no corpo como um todo. E, normalmente, isso aí acelera o envelhecimento. E, normalmente, um atleta, um ex-atleta, vive menos do que a maioria das pessoas que procuram minimamente ter uma vida equilibrada. Então, o excesso de trabalho, ele traz essas consequências. Esse é um excesso de yang. É um excesso de yang que a única forma de combater é com o sono. Você trabalhar da mesma forma, você vai ter que descansar na proporção que você gastou. Segundo item, pensar demais. Pensar demais também envelhece o corpo. Pensar demais de diversas formas. É claro que a intensidade do pensar demais ela é menor do que o excesso de trabalho, porque o excesso de trabalho é a maior de todas. Tem que ser justo e definir cada um no seu quilate. Mas a questão do excesso de pensar também gera desgaste. E a gente pode, assim, botar nesse pacote algumas situações que estão relacionadas à questão do excesso de pensar. Só vai estudar
Aí ela resolveu, antes de estudar, eu vou me distrair um pouquinho, relaxar um pouco a mente, olhando aqui o celular, notícias, Facebook, rede social, 20 minutos ali. Tudo bem, olhou, agora estou pronto, relaxei a mente, vou estudar. Se vocês repararem bem, depois que você faz isso e vai estudar, no meio do estudo já está meio que cansado, meio que desgastado. Por quê? Porque você mexeu no celular. E aquele breve momento faz parte do teu pensamento, e o teu pensamento prolongou no estudo. Então, são mostragens de quanto o pensamento ele gera desgaste. Sempre reforçando, assim como excesso de trabalho, excesso de pensamento. Pode pegar no celular, pode pegar a TV, pode fazer tudo, desde que você tenha a capacidade de perceber que isso seja de mais ou de menos. Esse é o segundo item. O terceiro item, que é o comer demais. Comer demais gasta o estômago. Gasta o estômago. Você come demais, principalmente se você comer alimentos de digestão demorada. A gente acha, muitas pessoas acham, eu não, mas muitas pessoas acham que apenas gastar o músculo, fazer movimento, se desgastar fisicamente, gera gasto. Mas não. Se você come uma carne, ou muita carne, vai, por exemplo, numa churrascaria, e depois ficou parado, sem fazer nada, você está se gastando, porque o seu estômago, você pode estar parado, mas o teu estômago está trabalhando. E se o estômago trabalha, a energia é mobilizada para esse estômago funcionar. E você gasta o teu estômago. E se você gastar o teu estômago muito, lá na frente o teu estômago pode ficar desgastado. E se ele fica desgastado, ele perde energia. E se ele perde energia, ele não perde energia sozinho. O corpo todo perde energia. E um estômago desgastado ao longo do tempo é um estômago que envelheceu. Envelheceu e o seu corpo vai envelhecer também. Então, comer demais gasta a sua essência da vida. Você acelera também o processo de envelhecimento. O quarto fator que eu selecionei, que é o movimento yang, acelerado, que você acaba vivendo, se você viver demais, vai se desgastar, vai envelhecer, é o sofrimento. Eu sei que é difícil, mas é importante falar porque a conta já está. Ninguém sofre porque quer. Essa é a grande verdade. Mas é importante saber. Sofrimento desgasta o corpo. O sofrimento, ele afeta diretamente um primeiro órgão. Claro que todos são atingidos, mas sempre tem um que é atingido primeiro. Assim como o pensamento atinge o baço, o sofrimento atinge o pulmão. O pulmão é o órgão atingido. A medicina oriental já trabalha com isso. Quem trabalha com acupuntura, quem trabalha com técnicas de tratamento orientais, diagnostica a tristeza com o pulmão, o sofrimento com o pulmão.